Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com estudos de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ele Paulo Renato. Deus nos abençoe. E ela, a caçadora de fantasmas, Maria de Fátima Miranda. O caçador de fantasmas é a Maurício Santos Neto. Você também, ué. Que Jesus nos conduza, nos fortaleça. E nós estamos aqui estudando o Livro dos Médiuns, no seu capítulo 9, que trata dos lugares assombrados. Item 132, e nós já estamos aí na pergunta de número 6. Então vamos lá, pega o seu livro, Livro dos Médiuns, capítulo 9, item 132, pergunta 6. Allan Kardec questiona os espíritos da seguinte forma: os espíritos têm predileção por determinados dias e horas para se reunirem? E a resposta: não. Os dias e as horas são medidas de tempo para uso dos homens e para a vida corpórea, das quais os espíritos não necessitam e nem fazem nenhum caso. Então, assim, a gente sabe que para os espíritos isso pouco importa. Porém, muitos espíritos acabam se guiando pelas nossos horários porque, de alguma maneira, eles estão ligados a nós, sejam os bons para nos ajudarem. Então, quando a gente marca um horário para o culto do Evangelho no Lar, eles vão se guiar pelo nosso horário, porque vão estar conosco reunidos naquele horário. Não que para eles o horário importe, mas eles entendem que naquele momento a gente vai estar ali reunido para fazer o Evangelho no Lar. A reunião na Casa Espírita, a mesma coisa. A reunião na Casa Espírita é segunda-feira às 8 da noite. Os espíritos sabem que naquele momento eles ali estarão conosco para nos auxiliarem nas tarefas. E os espíritos inferiores talvez até se liguem mais nessas questões, porque estão vivendo muito esse dia a dia ainda dos encarnados, então eles acabam compartilhando. Mas os espíritos mais elevados é por uma questão apenas de poderem estar conosco naqueles horários que estão estabelecidos. Isso mesmo. O que acontece também é que os espíritos ficam condicionados, quando encarnados, a certas coisas. Pode ser que aqueles, se puderem manter aquele ritmo, eles vão manter. Mas os espíritos em si, eles vão atender às nossas necessidades dentro daquilo que se faz presente. Mas quando se trata de tarefas no bem, eles nos convidam à disciplina. Não por conta deles simplesmente, mas para que a gente se organize, né? E também lembrando que os espíritos têm as suas tarefas, as suas obrigações. Não é porque nós marcamos tal horário que eles vão absolutamente estar naquele horário. Se fosse essa questão tão absoluta assim, nós poderíamos pensar que os espíritos não têm o que fazer. Não têm tarefas específicas. Vivem à nossa disposição, Vivem à nossa disposição, esperando o nosso chamado. Não é assim. Ao sabor da nossa indisciplina. O próprio Chico mostra isso quando fala, lá os biógrafos dele falam que o Emmanuel marcava dia e hora com ele para fazer a psicografia. Claro que um dia e hora que fosse conveniente aos dois, tanto o Emmanuel quanto ao Chico. Porque isso mostra que no bem todos temos tarefas a executar. O André Luiz mostra isso nos livros dele, quando no próprio Nosso Lar, no Mundo Maior e outros, ele mostra muito bem lá que determinados instrutores deixam suas tarefas momentaneamente para prestar esse ou aquele auxílio, não só na esfera física, como na esfera espiritual. Nós vimos lá, muitas vezes, a instrutora falando, não, eu já comuniquei um instrutor tal, que vou faltar nesse dia por causa dessa responsabilidade, ele já se encarregou de deixar alguém no meu lugar. Então, assim também, se nós escolhemos
determinado dia e horário para o culto no lar, ou para a reunião na casa espírita, naturalmente os benfeitores vão estar lá. Não necessariamente aqueles que nós invocamos, aquele que nós demos o nome para a reunião, né? Às vezes a gente fala, não, essa casa, essa reunião é protegida por fulano de tal, mas necessariamente ele não vai estar lá. Mas vai estar um espírito bom, que tem todas as condições de nos dar a proteção e a inspiração necessária. Então, quando pensarmos nessa questão também de comunicação com os espíritos, pensemos nas responsabilidades deles, que são imensas, muito maiores do que as nossas. O próprio Allan Kardec, quando perguntou se poderia contar com a assistência do Espírito Verdade, ele falou, pelo menos uma vez na quinzena. Um quarto de hora. Uma vez na quinzena, aí a gente consegue. E depois Kardec disse que isso foi se ampliando, mas o Espírito falou para ele, limitou um tempo em 1 hora. Sim. Naturalmente, segundo os seus afazeres também. Então, não pensemos só nas nossas responsabilidades. A gente fala, mas eu tenho tanta coisa que fazer, sou tão ocupado. E eles não são. Eles não são, né? Como quem diz, não me deu assistência, não sei o quê. Eu lembro do José Raul Teixeira, ele falando que encontrou um amigo, né? E conversou com ele, cumprimentou e tal, aí depois falou assim. Ele falou, olha, eu hoje vou fazer um estudo aqui em tal lugar assim. Raul, eu sou muito ocupada, eu tenho outras coisas. Aí o Raul olhou assim pra ele como que tá bom, e eu não sou, né? Eu que sou o senhor. Não é? E lembrei do Emmanuel, quando ele precisou atender alguma pessoa e deixou um outro espírito dando o acompanhamento ao Chico, enquanto ele foi cumprir outro dever. Justamente. Eu peguei aqui essa passagem do Obras Póstumas. Kardec tinha perguntado assim, meu espírito familiar, quem quer que sejas, agradeço-te por me teres vindo visitar. Kardec não tinha a menor noção de com quem ele estava falando, né? Não sabia. Não sabia. Podereis dizer-me quem és? Aí ele diz, para ti, chamar-me-ei a verdade. Todos os meses, durante 1/4 de hora, aqui estarei à sua disposição. 15 minutinhos só. Então, só 15 minutinhos. Então, assim, depois, claro, devido à tarefa, né, esse contato de Kardec com o Espírito de Verdade começou a ser um pouco mais estreito, né? Porque era o Consolador prometido que chegava à Terra. Mas os espíritos não estão à nossa disposição, nem a de Kardec. Nem a de Kardec. O Chico... Quanto mais, aí vem a gente, né? Achando que é alguém na fila do pão e querendo dizer para os espíritos que hora que eles têm que resolver. Olha... ainda bem, eles devem olhar pra gente como nós olhamos para uma criança de 2 aninhos, né? Mais ou menos, deve ser por aí. Porque na realidade, quando nós vamos amadurecendo mais o raciocínio e a emoção, nós sabemos que em todas as tarefas, acordamos de manhã, estamos comprometidos com a tarefa no bem, elevamos o pensamento a Deus, pedimos proteção. Necessariamente eles não precisam estar ali do lado, mas de onde estiverem nos acompanham, atentos para as necessidades reais. Eu lembro de uma passagem do Chico, que ele recebeu visitas e ficou lá conversando por mais de 1 hora, até que em dado momento o Emmanuel apareceu para ele e falou, Chico, eu estou te esperando, tem a recepção dos livros. Então o Chico estava lá empolgado com as visitas e esqueceu do compromisso que tinha assumido com o Emmanuel. Até que em dado instante, Emmanuel falou para ele, ou você vem para o recebimento dos livros ou eu vou embora. Você fica com as suas visitas, eu vou embora. Como quem diz, eu tenho o que fazer. O Chico gostava de uma prosa. Até porque eu acho que era difícil, né? Ele é cercado por muita gente, mas todos chegavam para pedir, solicitar e depois iam embora. Quando ele estava com os amigos, era um momento de confraternização. Confraternizar, né? De ele se sentir, digamos assim, mais acolhido. Né? Porque não parece, embora aquelas milhares de pessoas que nós vimos nos vídeos antigos, nos filmes antigos, aquelas milhares de pessoas lá na fila, mas Chico sempre foi um solitário. Essa, eu acredito que seja a grande renúncia, a grande, digamos assim, se desenvolve a grande habilidade de se lidar com as coisas. Né, ou com as pessoas, porque em meio a tanta gente, ele era, nesse sentido aí, solitário. Então, lidar com essa solidão
é muito difícil, né? O tempo amadurece, mas até amadurecer, a gente corre o risco de deslizar na questão da tarefa mediúnica, né? Porque nós observamos que todos os médios sinceros, dedicados à mediunidade com Jesus, todos eles foram solitários, cercados de gente. Eu lembrei do Amazonas Hércules, que o tempo inteiro no escritório, até certas horas. Aí ele dizia assim, chega um momento, vocês vão para a casa de vocês e eu fico aqui. Então eu fico refletindo a importância que foi quando a Jaqueline, ela tomou a decisão de conviver ali com ele mais intensamente, né? Foi morar lá. Ela tinha uma vida social, trabalhava num banco, foi fazer um curso de enfermagem mesmo na faculdade, mas ela morava lá com ele. Porque a maioria, isso que você falou. Ter com quem conversar. A pessoa fala, mas tem os espíritos. Opa. Mas os espíritos não são desocupados, né? Ficam ali enquanto for necessária a tarefa dele. Depois eles vão para suas ocupações. Tanto assim é que o próprio Chico Xavier diz que quando do aparecimento do espírito que se identificou como André Luiz, ele estranhou a presença daquele espírito no seu dia a dia. Nas tarefas mais comezinhas, nas tarefas mais comuns, estava aquele espírito ali colado nele. Ele achou aquele muito estranho, por perceber a presença daquela entidade espiritual. Então, isso mostra muito bem que não era comum o Chico ter essa convivência visível com as entidades espirituais. E, de alguma forma, o André Luiz, naqueles momentos, foi a sua companhia, né? Conversava com ele para se ambientar no ambiente psíquico do Chico e o Chico no dele. Estamos aqui com o programa Luz na Penumbra, estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, capítulo 9, item 132. Vamos agora para a questão de número 7. De onde se originou a ideia de que os espíritos aparecem de preferência à noite? Responderam os benfeitores: da impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destruirá. O mesmo se dá com os dias e as horas que muitos julgam lhes serem mais favoráveis. Ficai certo de que a influência da meia-noite jamais existiu, a não ser nos contos. Então o povo, quando dá meia-noite, fica apavorado. Por quê? Muitos filmes, novelas, contos, histórias, livros, sempre falavam o quê? Das assombrações à meia-noite. Sim. Então aquilo ficou no imaginário da população. E nós ficamos refletindo também, assim como os espíritos, eles se reúnem na espiritualidade por afinidade e pendores, né? E os condicionamentos que levaram com eles após o desencarne, nós ficamos imaginando que essas pessoas encarnadas que pensam dessa forma, que emitem essa energia, são elas que plasmam em torno de si essas realidades. Eu lembro que quando eu era bem mais novinho, muito tempo. Eduardo tem uma foto bonita, ele novinho. Ela tá fazendo bullying comigo, eu era só pele espírito, entendeu? Não era nem pele e osso, era pele ele espírito. Colocava a rádio. Vamos botar na internet, ele fica querendo colocar a sua. Vou botar. Ela tá doida pra pegar minha foto. Mas é interessante que eu via muito assim das pessoas mais velhas pedir que a gente não circulasse na rua meia-noite, né? Quando ia para a festa, tinha que sair da festa antes de meia-noite. É interessante, estou lembrando disso agora, porque você vê a cultura, né, popular. Sim, a pessoa não sabe de onde veio aquela ideia, mas vai repassando. Ninguém tem a coragem ou a sabedoria para investigar, para questionar. E parece ter alguma lógica, então vai repassando para as gerações. E realmente nós tínhamos um medo danado de sair meia-noite. Esperávamos para sair antes ou depois de que desse meia-noite, porque era muito medo. Mas eu estava pensando aqui também, quando ele falou, de onde nasce a ideia de que os espíritos vêm preferentemente durante a noite. Aí podemos até fazer uma extensão aí no raciocínio e dizer que isso também não está, nesse campo aí de extensão, né? Não está tão destituído de lógica, porque à noite a população espiritual aumenta muito, né? Porque somos nós
que viramos assombração. Desdobrados. Né? Desdobrado pelo fenômeno natural do sono. Saímos do corpo físico e vamos atender às nossas preocupações do dia, aquela que nós não conseguimos atender. E se queremos falar, nos comunicar com o ente querido, ou vigiar aquilo que durante o dia não podemos vigiar, a gente sai do corpo e vai lá direto atender os interesses e, numa circunstância ou outra, alguém pode nos ver e nos taxar como assombração, né? Aí quando acordamos, vamos ter com aquele vizinho que viu a tal assombração e o vizinho vai relatar para nós com seu colorido e a gente vai ficar com medo de nós mesmos, né? É verdade. Fala assim, não passo mais por ali porque ali tem assombração, mas esquece que não sabe que a assombração é a própria. Kardec fala no próprio Livro dos Médiuns daquele senhor, né, da tabaqueira que nós estudamos, que ele vai visitar a senhora que estava doente, ele estava encarnado. E durante a noite, ele preocupado com ela, ele saía do corpo e ia visitá-la. E ela, pela evidência, ela pôde constatar a presença dele. Não entendeu bem o porquê, porque eles não tinham um contato tão íntimo, tão próximo. Mas ele ficava ali velando ela durante a noite, cuidando dela. E depois ele foi visitá-la, efetivamente, mas aí no corpo físico mesmo. E ele estava com a mesma tabaqueira. E desenrola toda aquela questão que está no capítulo lá, Laboratório do Mundo Invisível, que nós estudamos há pouco. Então, essas visitas são comuns. Efetivamente, à noite, talvez até por uma predisposição nossa, os espíritos, né, se manifestem mais, porque durante o dia nós estamos ocupados com os afazeres, trabalho, e às vezes não nos atentamos a esses detalhes. Então, à noite, a gente está mais receptivo a perceber. E é o horário que, por estarmos desdobrados, eles vêm para, de alguma forma, nos trazer alguns alertas de socorro, né? Mas eu digo mesmo no corpo físico, né? Você está em casa à noite, você já trabalhou, você já fez suas tarefas de casa, você está lá na tua rede, você está mais, mais calma para perceber alguma presença espiritual. Às vezes, durante o dia, pode até acontecer alguma coisa, mas nós estamos tão envolvidos com as tarefas que a gente não percebe nada. À noite você está mais pelo silêncio, né? Por você estar mais calmo, ter feito tudo que tinha que fazer, você está mais com a percepção mais alerta. E aí fica mais fácil até deles se fazerem perceber. Concentra a atenção num ponto específico, né? Porque realmente durante o dia é tanta coisa chamando a nossa atenção, né? Barulho, tudo quanto é lado, gritaria, buzina, que passa despercebido alguma coisa. À noite diferente. Não, qualquer barulho já chama atenção. Kardec insiste, né, nessa questão, ele faz a pergunta aí na questão 7A, ele diz assim: sendo assim, por que então alguns espíritos anunciam a sua vinda para dias certos e determinados, como sexta-feira, por exemplo? Por isso que surgiu aí o filme Sexta-feira 13 lá, né? E aí os benfeitores respondem: são espíritos que se aproveitam da credulidade dos homens para se divertirem. É pela mesma razão que uns se dizem o diabo ou dão a si mesmo nomes infernais. Mostrar-lhes que não sois tolos e eles não voltarão mais. Claro que quanto mais medo nós temos, quanto mais nós nos deixamos levar por essas questões, mais esses espíritos irão se aproveitar do nosso medo. Às vezes não são nem espíritos maus, mas são brincalhões, né, galhofeiros que gostam de assustar. E ver se a gente está apavorado, eles se divertem bastante. Pode falar, Paulo Renato. É interessante aí a gente observar a questão, não sei se ainda existe, dos filmes de terror, né? Antigamente tinha muito filme de terror, nunca assisti, nunca gostei. Ainda tem, não? Tem gente que adora isso. Então, a gente está oferecendo um quadro mental, né, uma ideoplastia, digamos assim, favorável a esses espíritos que nos queiram causar algum temor. Ele se utiliza daquelas imagens que nós acolhemos e nós mantemos no nosso campo mental. Eles se utilizam daquelas imagens para criar esses medos, sugerir para nós determinados medos, né? Então, quando eles, muitas vezes, mesmo no campo da intuição, nos sugere tal pensamento, automaticamente nós fazemos associação com aquilo que nós conhecemos. Quer dizer, trazemos do subconsciente para o consciente aquelas imagens que nos causaram algum desconforto espiritual, embora tenhamos assistido. Eles trazem aquela imagem com as suas emoções. E o cenário
para qualquer outra coisa ruim está montado, né, com a nossa aquiescência, com a nossa permissão. Isso mesmo. Questão número 8. Os espíritos preferem frequentar os túmulos onde repousam seus corpos? Respondem os benfeitores espirituais: o corpo não era mais do que uma vestimenta. Do mesmo modo que o prisioneiro não sente a menor atração pelas correntes que o prendem. Os espíritos também não ligam nenhuma importância ao envoltório que os fazia sofrer. E eu me recordo aqui do livro Jovens no Além, que são jovens desencarnados que mandavam mensagens pelo Chico, e aí o pessoal fez um livro, né, somente com comunicações de jovens desencarnados. E um desses casos, descritos no livro, tinha um jovem que o pai dele, ninguém sabia que o pai fazia isso, mas o pai sempre sumia a determinado horário. E depois, quando esse jovem deu a mensagem, foi revelado aonde que o pai ia. O pai ia para o cemitério, porque o pai pensava o seguinte: eu não vou deixar meu filho sozinho. E ele levava coisas, tipo coisa para cobrir o túmulo, para o filho não sentir frio. Enfim, ele se fazia presente, ficava ali conversando com o filho, mas ninguém sabia para onde ele ia. E na mensagem o filho pede ao pai que não fosse mais ao cemitério, porque ele não estava ali. Mas como ele ia para o cemitério, ele acabava forçando o filho a estar ali com ele. Protegê-lo, para cuidar dele. Então foi uma revelação, né, do próprio filho pedindo ao pai que não fosse mais ao cemitério, porque ele não estava ali. Mas o pai só conseguia pensar no filho materializando o quê? O corpo. Onde é que está o corpo do meu filho? Está no cemitério, então é para lá que eu vou. E isso é muito importante até para quem está nos ouvindo entender isso, né? Que o corpo físico é uma roupa, é uma veste. Uma vez sepultado ou cremado, não há necessidade nenhuma de você estar sempre indo no cemitério para você se fazer: eu vou lá visitar o meu filho que está sepultado, eu vou visitar o meu pai, a minha mãe, como se o seu pai, a sua mãe, o seu filho só fosse ter consideração por você se você fosse lá no cemitério vê-lo. Na verdade, espiritualmente falando, você da sua casa, orando de coração, você vai estar levando muita alegria ao seu ente querido. Mas realmente é difícil essa questão, porque talvez passe pelo coração dos pais essa sensação de abandono do filho, né? Porque realmente é uma dor extrema. Só quem passou sabe o que é, né? É uma situação muito difícil. E de alguma forma o carinho, a atenção permanece. O desejo de cuidar permanece. E nós só cuidamos daquilo que sentimos, daquilo que vemos, que tocamos. Então a sensação de abandono do ente querido é muito grande, né? Então realmente é uma situação muito difícil que os espíritos compreendem. E eu fico a imaginar que alegria, que tipo de felicidade não encontrou aquelas pessoas que tiveram seus filhos de volta pelas mensagens do Chico Xavier, né? Aquelas assinaturas que eram idênticas à identidade física do comunicante, né? Aquele mundo de detalhes que absolutamente Chico não conhecia. Então eu penso na liberdade que esses pais, irmãos, entes queridos, na liberdade que eles encontraram com a mensagem, porque antes eram prisioneiros daquela imagem de destruição, de nulidade. Então a mensagem do Chico deu a eles a liberdade espiritual de que precisavam para continuarem a sua vida. Mas no Livro dos Espíritos nós temos aqui as questões em diante, 320 em diante, falando justamente sobre comemoração dos mortos. No próprio dia de finados, né, alguns familiares pedem que não precisa ir até lá, porque os espíritos que já estão presentes ali por uma necessidade são aqueles que às vezes não se desvencilharam do corpo físico por conta do suicídio, que o próprio André Luiz mostra nas suas obras algumas situações assim. No próximo programa a gente volta a esse tema aí, porque Kardec vai fazer uma pergunta até relacionada a isso, né, se vale a pena ou não, dia de finados, essas questões da gente ir visitar. Então, muita paz a todos, até o próximo programa, se Deus quiser. Que Jesus nos conduza. Deus nos abençoe.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, sejam bem-vindos para assistir e ouvir o Clube da a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. E lembrando a vocês, o Clube da Fraternidade. Associem-se, tragam mais uma pessoa. Nós já estamos beirando já mais de 48 mil associados e precisamos de vocês. Pelo telefone 3386-1422. 3386-1422. Astênio, onde é que paramos? Nós paramos na Revista Espírita de novembro de 1858. Estamos estudando as comunicações da Madame de Staël, que era uma escritora na época, havia deixado algumas obras, etc. Era uma pessoa muito inteligente. Ela mesma considerava que as obras dela eram meio viris, né? Meio masculinizadas. Né? E aí estavam fazendo lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Agora, nesse momento do nosso último estudo, ela tinha sido evocada, porque na primeira comunicação dela, ela tinha se comunicado espontaneamente. E aí, nessa comunicação em que ela foi evocada, fizeram uma série de perguntas, e a próxima pergunta, né, foi o seguinte: preferis comparecer espontaneamente ou ser evocada? Então, como ela, na primeira comunicação, foi espontânea, a segunda foi evocada. Aí perguntaram assim: a gente deve deixar para você se manifestar só quando você quiser, ou a gente deve te evocar? Exatamente. Né? Preferis comparecer espontaneamente ou ser evocada? Ela respondeu: prefiro ser evocada, pois é uma prova de que pensam em mim. Vê que até os espíritos ficam felizes quando se lembram deles, né? O Chico Xavier disse isso, que eles têm muita saudade de nós, né? Então, que nós elevemos o nosso pensamento e pensemos neles, porque isso é uma forma de agradecimento. Sim, e isso é importante, né, a gente levar isso em conta, porque não são só os espíritos que sentem falta, os encarnados também, né? Exatamente. As pessoas que vivem deprimidas e tal, se você liga para ela, se você a visita, isso faz um bem danado. Ela saber que ela está sendo lembrada, que ela é importante para alguém, né? Isso ajuda bastante. Bom, e aí a pergunta então foi: preferis comparecer espontaneamente ou ser evocada? A resposta foi: prefiro ser evocada, pois é uma prova de que penso em mim. Mas sabeis também que é agradável a um espírito liberto poder conversar com o espírito do homem. Eis porque não vos deveis admirar de me terdes visto chegar tão repentinamente até vós. Então ela disse: não obstante eu prefira ser evocada, não se admirem que a primeira vez eu tenha surgido espontaneamente, né, porque é muito agradável a um espírito liberto poder conversar com o espírito do homem, né? Aí a outra pergunta foi a seguinte: haverá vantagem em evocar os espíritos em vez de esperar que venham quando quiserem? Inclusive, atualmente existem algumas pessoas que acham que não se deve evocar. Me parece que não tem base nenhuma em doutrina espírita. Não tem lógica, né? Kardec evocou à vontade, né? Poxa! Então, assim, haverá vantagem em evocar os espíritos em vez de esperar que venham quando quiserem? Ela responde: ao evocá-los, tendes em mira um objetivo. Deixando que venham espontaneamente,
correis o risco de obter comunicações imperfeitas sob muitos aspectos, porque os maus vêm tão bem quanto os bons. Não, assim, olha só. Assim, quando eu evoco, eu estou selecionando com quem eu quero falar. Exatamente. Né? E eu já sei o que eu quero falar. Então as comunicações tendem a ser mais ricas quando são comunicações evocadas. Exatamente. Né? Bom, e aí a penúltima pergunta, né, feita a Madame de Stael foi a seguinte: já vos comunicastes em outros círculos? Né? Então, porque em outros círculos podem ser outros centros espíritas, podem ser outros grupos familiares e daí por diante, né? Então, já vos comunicastes em outros círculos? Ela diz sim, mas tem-me feito comparecer mais do que eu gostaria. Quer dizer, frequentemente tomam meu nome. Então ela fala assim, já que me evocam com muita frequência, em razão dela ter sido uma pessoa famosa, sim, etc., acabam que muitos outros espíritos respondem por mim, né? Então, quando fazem tem me feito comparecer mais do que eu gostaria, porque ela comparece, mas não foi ela que compareceu. Exatamente. Né? Uhum. Bom, e aí a última pergunta foi a seguinte: teríeis a bondade de retornar algumas vezes, editar-nos alguns de vossos belos pensamentos? Teríamos prazer em reproduzi-los com vistas à instrução geral. Né? Então, ela teria sido uma escritora com algum talento mesmo, né? Belos pensamentos. Aí ela responde o seguinte: de boa vontade, venho com prazer junto àqueles que trabalham com seriedade para se instruírem. Minha vinda outro dia é uma prova disso. Então, esse outro dia que ela fala foi a vinda que ela veio espontaneamente em razão do prazer dela de ficar junto àqueles que trabalham com seriedade. Perfeito. Né? Então, isso é importante também para a gente verificar que se a nossa casa espírita não for caracterizada pela seriedade, pela sobriedade, nós não atraímos espíritos bem intencionados, né? Espíritos bons, né? E acabamos sendo vítimas de um monte de fraudes. Tá certo? Bom, então, prosseguindo com a Revista Espírita de novembro de 1858, agora tem o título na comunicação, refere-se ao médium pintor. Então a gente nota que aqui era o próprio médium que pintava. Então não chega a ser bem uma comunicação, né? E isso aqui foi extraído de uma revista que é o Espiritualiste de Nova Orleans. Tá? E aí Kardec, então, transcreve o que ele extraiu dessa revista, né? Então, para a gente não esquecer que não é Kardec que está falando, é que é a revista que está falando. Como nem todos os indivíduos podem ser convencidos pelo mesmo gênero de manifestações espíritas, houve necessidade de se desenvolver médiuns de vários tipos. Nos Estados Unidos, existem os que fazem retratos de pessoas há muito falecidas, a quem jamais conheceram. Porque a semelhança é logo constatada, as pessoas sensatas que o testemunham não deixam de se convencer. Então, percebeu, cara? É muito interessante, né? Pena que isso seja tão raro, né? Então, a pessoa já faleceu há muito tempo. Aí tem um médium que nunca teve contato com aquela pessoa, vai e desenha aquela pessoa com todos os seus traços, etc., né? Obviamente, dos seus traços de um determinado momento da existência dela. E aí apresenta para aquelas pessoas que conviveram com ela lá no passado remoto e elas reconhecem. Como quem desenhou nunca nem ouviu falar daquela pessoa, é uma prova inconteste de que, de fato, ela estava vendo um espírito, né? Sim. Então, voltando aqui. Nos Estados Unidos existem os que fazem retratos de pessoas há muito falecidas, a quem jamais conheceram. Porque a semelhança é logo constatada, as pessoas sensatas que o testemunham não deixam de se convencer. O mais notável desses médiuns é talvez o Sr. Rogers, por nós já citado no volume 1, a página 239. Isso da revista, não é da revista essa Espiritualista de Nova Orleans, né? E que então residia em Columbus, onde exercia a profissão de alfaiate. Poderíamos acrescentar que não recebeu outra educação além da habitual à sua condição. Então, ele era alfaiate, né? E só tinha uma educação compatível com a de um alfaiate. Nunca foi desenhista na vida dele, né? Esse senhor Rogers. Isso okay? prova ainda, né, mais
A veracidade. A veracidade, porque se ele já fosse desenhista, não, aí, né, ele poderia ter... Mas duvidosa. Mas mesmo assim, se ele fosse desenhista, se ele não conhecesse a pessoa, nunca viu a pessoa e desenha, né? Exatamente. Mesmo assim seria interessante, mas não conhecendo nada de desenho, é mais interessante ainda, né? Porque ele só consegue desenhar no estado de médium e não no seu dia a dia. Né? Exatamente. Bom, sobretudo aos homens instruídos que têm dito e repetido a propósito da teoria espiritualista, que aí coloca esses homens instruídos entre aspas, né? O que eles dizem? Que o recurso aos espíritos é apenas uma hipótese e que um exame atento pode provar não ser ela nem mais racional nem mais verossímil. Oferecemos a seguinte tradução que resumimos de um artigo do Sr. Lafayette R. Gridley, de Attica, Indiana, escrito no dia 27 de julho passado para os editores do Spiritual Age e por estes publicado integralmente em sua folha de 14 de agosto. Então, o que nós vamos ver aqui, né, da autoria desse senhor Lafayette R. Gridley, era essa tentativa de explicação desses desenhos sem que houvesse participação efetiva dos espíritos. Né? Então, por exemplo, uma explicação, entre aspas, né, que nós temos visto muito, é que a pessoa simplesmente capta aquilo que está no pensamento da Assembleia e daí por diante. Telepatia. Né? Então não passa do próprio mundo físico, né? Não tem nada a ver com espíritos. Bom, então o que é que dizia esse senhor Lafayette R. Gridley? Em maio último, o senhor E. Rogers, de Cardington, Ohio, que, como sabeis, é médium pintor e faz retratos das pessoas que não mais se encontram neste mundo, acaba de passar alguns dias em minha casa. Então esse médium, né, acaba de passar uns dias na casa do Gridley, né, Lafayette Gridley. Durante sua curta estada, sofreu a influência de um artista invisível, que se fazia passar por Benjamin West, então o desenhista invisível, que desenhava através do médium. É interessante que nesse caso aqui, o médium nem estava vendo o espírito que estava sendo desenhado. Né? Um espírito desenhista desenhava através do médium um outro espírito que o médium nem estava vendo. Né? O médium ele nem era vidente, ele simplesmente, sob a influência de um espírito desenhista... Captou. Então, sobre um espírito desenhista, não só a rede de captação, né? Parece, por exemplo, uma psicopictografia, em que o espírito movimenta a mão do próprio médium, né? Então, assim, durante a sua curta estada, sofreu a influência de um artista invisível que se fazia passar por Benjamin West, pintando alguns belos quadros em tamanho natural, assim como alguns outros de qualidade menos satisfatória. Então, esse desenhista, Benjamin West, desencarnado, desenhava através de um médium que não era desenhista. Né? Bom, eis algumas particularidades relativas a 2 desses retratos. Foram pintados pelo dito senhor Rogers, então Rogers aqui é o médium, tá? Num quarto escuro, então não dava nem para ver nada. Lá. Então, num quarto escuro, em minha casa, no curto intervalo de 1h30, tempo esse do qual cerca de meia hora decorreu sem que o médium tivesse sido influenciado, e que aproveitei para examinar seu trabalho ainda não terminado. Então, teve um momento em que, como o desenhista desencarnado, interrompeu e, durante esse momento, ele não desenhou nada. Durante esse período, ele não desenhou nada. Rogers caiu novamente em transe e concluiu esses retratos. Então, e sem que qualquer indicação houvesse sido dada quanto às pessoas representadas, um dos retratos foi imediatamente reconhecido como de meu avô, Elisha Gridley. Então, o médium desenhou o avô desencarnado desse senhor que publicou na revista aqui. Né? Então, ele fala assim, voltando aqui um pouquinho, ele fala, então, e sem que qualquer indicação houvesse sido dada quanto às pessoas representadas, um dos retratos foi imediatamente reconhecido como de meu avô, Elisha Gridley. Minha esposa, minha irmã, a senhora Chaney,
e meus pais todos foram unânimes em reconhecer a grande semelhança. É um facsímile do velho, com todas as particularidades de sua cabeleira, da gola de sua camisa, etc. Quanto ao outro retrato, como ninguém o reconhecesse, pendurei-o no meu armazém, à vista dos transeuntes, ali permanecendo por uma semana sem ser reconhecido. Então ele botou lá, pensando que alguém que fosse lá no armazém dele iria identificar aquela pessoa lá do desenho, né? Aguardávamos que alguém pudesse dizer-nos se representava um antigo habitante de Ática. Já perdi a esperança de saber a quem teria o artista querido pintar, quando uma noite, numa sessão espírita realizada em minha casa, manifestou-se um espírito, dando-me a comunicação que segue. Então, esse escritor, essa pessoa que publicou na revista, ele fazia reuniões espíritas na casa dele. Então, ele tinha lá aquele desenho que aquele médium tinha recebido exatamente na casa dele, que ninguém sabia quem era. E nessa reunião se manifestou um espírito. Meu nome é Horace Gridley. Então, nota que é o mesmo sobrenome desse senhor aqui, né? Meu nome é Horace Gridley. Deixei meus despojos há mais de 5 anos. Então, embora fossem apenas 5 anos, ou mais de 5 anos, o senhor Lafayette Gridley aqui nunca tinha ouvido falar desse Horace Gridley, que era um parente dele, mas que nunca tinha ouvido falar. Meu nome é Horace Gridley. Deixei meus despojos há mais de 5 anos. Morei muitos anos em Natchez, Mississippi, onde fui xerife. Então ele está dando uma série de informações sobre a última existência dele, que não tinha tanto tempo assim de desencarnado, né? Era um Só delegado. beber um golinho d'água? Era um delegado. Ele era um delegado, um xerife, né? Uhum. Então ele estava dando informações porque podiam facilitar as pesquisas, né? Exatamente. Para identificar, porque era o tal retrato dele, né? Que tinha sido pintado. Exatamente. Então, meu nome é Horace Gridley. Deixei meus despojos há mais de 5 anos. Morei muitos anos em Natchez, Mississippi, onde fui xerife. Meu único filho ainda mora lá. Sou primo de vosso pai. Podereis obter outras informações a meu respeito por intermédio de vosso tio, o Sr. Gridley, em Brownsville, Tennessee. O retrato que conservais em vosso armazém é meu, a época em que vivia na Terra, pouco antes de passar a esta outra existência, mais elevada, melhor e mais feliz. Então a gente nota que, apesar de ele ser o xerife, ele estava na condição né, espiritual melhor do que na Terra, né? Então é possível o xerife também... É claro, um homem da lei. Isso, né? Se for justo, honesto, né? Exatamente. Então ele se parece comigo, pelo menos tanto quanto me foi possível retomar a fisionomia de então. Então ele diz assim, eu fiz o possível para retomar a fisionomia da época, que ele não estava mais, naquele momento da comunicação, ele não estava mais com aquela fisionomia. Claro. Na hora do desenho, ele precisou retomar a fisionomia. Ele se parece comigo, pelo menos tanto quanto me foi possível retomar a fisionomia de então. Pois que isso é indispensável quando somos pintados. E o fazemos o melhor que podemos para dela nos recordarmos conforme o permitam as condições do momento. A gente não pode esquecer da informação anterior de que ele estava num quarto escuro, o médium estava num quarto escuro. Então, esse espírito, ele precisou usar as técnicas possíveis para ele voltar à aparência que ele tinha num dado momento da existência dele, para que ele fosse visto pelo espírito reconhecido, pintor, né? Mas para que ele fosse visto pelo espírito desenhista, para aquele espírito desenhista desenhar através do médium. Sim. O médium não estava vendo, né? Ainda mais que era um quarto escuro. No quarto escuro, né? Ver espírito no quarto escuro dá, né? Não dá para ver. Exatamente. Né? Mas não era o caso. Esse médium não era vidente, ele era apenas um médium desenhista. Então, médium desenhista ele não era desenhista. O desenhista era um espírito que pintava através dele. Exatamente. Então, era esse espírito desenhista que estava vendo esse espírito do Sr. Gridley, que, modificando lá os seus fluidos, etc., tomou novamente a aparência lá do momento que ele queria retratar. O retrato em questão não foi concluído como eu gostaria. Então,
Ele fala assim, o retrato ainda está imperfeito ainda, né? O retrato em questão não foi concluído. Eu sou mais bonitinho. Há algumas imperfeições leves que o senhor West diz provirem das condições sob as quais se achava o médium. Então, o West era o espírito pintor, que diz que, em razão das condições em que se achava o médium naquele momento, e a gente sabe que tem a influência do médium, ele não conseguia retratar exatamente, né, a imagem desse espírito do Sr. Gridley. Tá? Sim. Mesmo assim, enviai o retrato a Natchez para que seja examinado. Creio que o reconhecerão. Então, quer dizer, mesmo não estando perfeito, tem alguns traços, né? Então, deverão reconhecer. Os fatos mencionados nessa comunicação eram por mim completamente ignorados, assim como de todos os moradores de nossa região. Então ele está fazendo uma introdução aqui que aquilo não era fruto do pensamento de ninguém, né? Ninguém imaginava que fosse alguém se comunicar para dizer que aquele retrato era dele, né? Então, os fatos mencionados nessa comunicação eram por mim completamente ignorados, assim como de todos os moradores de nossa região. Certa vez, há muitos anos, ouvira dizer que meu pai tinha um parente naqueles lados do Vale do Mississippi, embora nenhum de nós soubesse o seu nome e o endereço em que vivia, nem mesmo se já havia morrido. Então, um passarinho contou que tinha um parente lá para aquela banda, né? Nunca tiveram interesse em saber que parente era esse. Bom, somente vários dias mais tarde fiquei sabendo pelo meu pai, que habitava em Delphi, a 40 milhas daqui, qual havia sido o local de residência de meu primo, de quem não ouvira mais falar há quase 60 anos. Não tínhamos pensado absolutamente em pedir retrato de família. Simplesmente coloquei diante do médium uma nota escrita que continha uma vintena de nomes de antigos moradores de Ática, não mais pertencentes a este mundo, na expectativa de obter-se o retrato de alguns deles. Então, esses moradores de Ática antigos, que ele colocou apenas os nomes, né? Ele não conhecia, né? Mas, uma vez que algum deles fosse pintado, ele poderia tentar descobrir em reconhecer. Ática. Né? Bom, julgo, pois, que todas as pessoas sensatas admitirão que nem o retrato nem a comunicação de Horace Gridley resultaram de uma transmissão do nosso pensamento ao médium. Aliás, o Sr. Rogers, que era o médium, né, por certo jamais conheceu qualquer dos dois homens, cujos retratos pintou, e provavelmente nunca ouvira falar de nenhum deles, pois que é inglês de nascimento, veio para a América há 10 anos e jamais ganhou o Sul além de Cincinnati, enquanto Horace Gridley, ao que eu sabia, nunca viajou ao norte para além de Memphis, no Tennessee, nos últimos 30 ou 35 anos de sua existência. Isso, Horace Gridley era esse espírito que se retratou. Né? Sim. Ignoro se algum dia visitou a Inglaterra, mas isso só poderia ter ocorrido antes do nascimento de Rogers, que era o médium, considerando-se que este não tem mais que 28 a 30 anos. Então o médium era um jovem, né? Quanto a meu avô, falecido há cerca de 19 anos, nunca saiu dos Estados Unidos e, de qualquer forma, jamais mandara fazer seu retrato. Então ele está esclarecendo que não saía da cabeça de ninguém, né? E que o médium de fato não conhecia, não tinha como conhecer. Era isento, né? Havia isenção total. Sim, não era a criação dele. Não. Ele não estava retratando aquilo que ele já viu, ele nunca tinha visto. E mais uma vez, o nosso tempo está avançando, só dá para a gente ver mais um parágrafo. Tá bom. Né? E a gente vai prosseguir depois. Então ele diz o seguinte: desde que recebi a comunicação acima, escrevi ao senhor Gridley de Brownsville, né? Esse Gridley era irmão do pai dele. Sim. Né? Vindo sua resposta corroborar o que havíamos sabido por meio da comunicação do espírito. Além disso, obtive o nome da única filha de Horace Gridley. Horace Gridley era esse espírito que se retratou, né? Que é a senhora L.M. Peterson, ainda residindo em Natchez, onde seu pai morou durante muitos anos. Segundo meu tio, o Sr. Horace teria falecido há cerca de 6 anos em Houston, no Texas. Então, a informação do tio que Horace desencarnou há cerca de 6 anos, ele tinha falado há mais de 5 anos, né? E aí, nosso tempo acabou e nós vamos continuar vendo o médium pintor no nosso próximo encontro. Meus amigos, meus irmãos, acabamos mais uma página
da Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. E na mídia, né, o Clever, que nós agradecemos muito. Lembrando a vocês que o Clube da Fraternidade está chegando a 49 mil inscritos. Seja você mais um. Escreva 3386-1422. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.